Olá, pessoal do quarto ano. Vamos para a atividade do Aprender Sempre, volume 3, aula 6. Características de pirâmides. O que vamos aprender? Nessa aula, vamos aprender a identificar regularidades na contagem de faces, vértices e arestas das pirâmides. Mateus, Giovana, Ana Júlia e Tiago observar os moldes e comentar que todos representam pirâmides. Olhem, eles só de olharem disseram que são pirâmides. E vocês diriam isso também? Baseado em quê? Olhem, por que será que eles disseram que são pirâmides? O que nós podemos observar nesses moldes? Que as arestas se encontram aqui em um ponto, certo? Ou seja, aqui nós temos um poliedro formado por triângulos. Como neste molde 2 e no 3 eles se encontram como aqui e como na figura 1 e 2, ela só está aberta de uma maneira diferente. Vamos continuar a leitura. Eles desenharam as figuras depois de montadas e contar o número de faces, arestas e vértices. Faça isso, você também complete o quadro. Então, aqui estão os moldes. Com este molde aqui, eles construíram esta pirâmide aqui de base triangular. Por que ela é de base triangular? Porque o fundo dela é um triângulo, a base dela, a parte que a deixa em pé, vamos dizer assim. A segunda é uma pirâmide de base quadrada, certo? Quantos lados? Vamos contar aqui, olha. Aqui nós contamos, olha, 1, 2, 3 lados, que é esta pirâmide aqui, certo? A segunda de base quadrada, 1, 2, 3, 4 lados. Aqui nós temos essa pirâmide também chamada de tetraedro, certo? Porque tetra significa 4. E esta terceira pirâmide, ela tem que base? Olha, vamos contar quantas, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ela é uma pirâmide de base hexagonal, pois tem 6 lados. E aqui, é uma pirâmide de base hexagonal? Olhem só, aqui essa pirâmide ela tem 1, 2, 3, 4, 5 lados, porque esse aqui é um só, gente, olhem. Então está certo? Este molde é desta pirâmide? Não, não é. O molde correspondente a esta pirâmide pentagonal seria este aqui. As bases são diferentes. Esta daqui tem 1, 2, 3, 4, 5 lados. A base dela tem 5 lados, enquanto que esta tem 6. Este molde é o que corresponde a esta pirâmide, certo? Vamos completar o quadro? Aqui tem um erro, mas errar, vamos dizer, como já dizem, é humano. E nós temos que estar sempre o quê? Observando tudo para que a gente não erre, certo? Olhem, vamos lá para o quadro para nós continuarmos contando as faces, arestas e vértices. Até agora nós contamos somente o quê? As bases, certo? Então aqui nós temos características de pirâmides. Pirâmide de base triangular, pirâmide de base quadrada, pirâmide de base pentagonal. Aí diz assim: números de lados do polígono da base. Ou seja, o fundo dela, quantos lados tem? Olha, quantos lados, números de lados. Se ela é triangular, significa que ela tem 3 lados. E a de base quadrada? Se ela é quadrada, ela tem o quê? 4 lados. Vamos voltar lá para observarmos? Olha, foi o que nós contamos tanto na pirâmide de base triangular quanto na de base quadrada, certo?
Agora, a Pro vai aproveitar e pedir para nós contarmos outra coisa. Se a pirâmide de base triangular, ela tem 3 lados embaixo, estes lados também são chamados o que? Essas dobras? De arestas. Quantas arestas nós temos subindo? Se tem 3 embaixo, tem 3 subindo, certo? Ou seja, quantas arestas ela tem ao todo? Ela tem o dobro de arestas da base. Olha, então ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. E a de base quadrada, que tem 4 lados na base, qual o número de arestas? Vamos ver? Se tem 4 aqui na base, ó, 1, 2, 3, 4 dobras, 4 vincos. E para subir também, ó, 5, 6, 7, 8. Ou seja, tem 4 na base, tem mais 4 para fechar essa pirâmide. Então, 4 mais 4, 8. O que a gente já pode observar aqui? Olha, se tem 3, aqui tem 6. Se tem 4, aqui tem 8. Isso significa o quê? Que o número de arestas é o dobro do número de lados da base, certo? Vamos já colocar essa observação? Agora, baseado nessa informação, se eu sei que se o número de arestas é o dobro do que está na base, qual a quantidade de lados de uma pirâmide de base pentagonal que nós contamos, que foi a pirâmide que a Pro trouxe? 5, não é? Se tem 5, quantas arestas tem então? Qual é o dobro de 5? 10. Vamos confirmar essa informação? Tem aqui 5 dobras na base e para subir, ó, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E agora, o que falta? Nós contarmos o número de faces e o número de vértices. Vamos lá? Quantas faces tem a pirâmide de base triangular? Sabem dizer sem contar? Vamos olhar aqui na planificação. Face são essas partes que nós estamos vendo. Então, nós temos aqui, olha, 1, 2, 3 triângulos que sobe mais a base. 4, certo? E o número de vértices? Olha, vamos contar aqui no poliedro, porque como na planificação tem os cantos das dobras, vocês podem se confundir. Então, vamos ver quantos cantos tem essa pirâmide de base triangular? Olha, 1 cantinho, 2, 3, mais o pico, 4. Vocês viram que coincidência? Que o número de faces e vértices é o mesmo? Será que isso vai acontecer nas demais? O que vocês acham? Então, a pirâmide ela tem 4 faces e 4 vértices. O que a gente pôde observar? Que ela tem o quê? Uma a mais da quantidade de lados que tem a base, certo? E a pirâmide de base quadrada, assim, então, será que aqui nós teremos 5 e 5? O que vocês acham? Vamos contar as faces e os vértices? Olhem, 1, 2, 3, 4 triângulos, mais o que? A base. 5. E o número de cantos? Vamos contar? Só na base a gente sabe que tem quantos cantos? 4, porque ela é de base quadrada. Olha, 1, 2, 3, 4, mais o pico, 5. Então, foram 5 faces e 5 vértices. E aí, será que nós já construímos uma regra? Então, vocês sabem quantas faces e vértices nós teremos aqui na pirâmide de base pentagonal? Porque olhem só, aqui tinha 3 lados na base e as faces e vértices foram 4. Aqui tinha 4 na base da pirâmide quadrada, faces e vértices foram 5. Então, será que existe uma regra? É nós somarmos o número de lados mais 1 para que dê o número de faces e para que dê o número de vértices?
o número de arestas não foi o dobro? Então, são regras que nós vamos observando. Será que para fazer de pirâmide base pentagonal, a gente vai precisar contar? Olha, se é 5 mais 1, então aqui são 6 e 6. Será isso? Vamos lá confirmar? Tá? Vamos ver quantas são as faces. Aqui tem uma, que é tudo isso. 2, 3, 4, 5, mais o quê? Mais a base. Então, 6. E os vértices? Se ela tem 5 lados na base, logo ela terá também 5 vértices. Vejam só. 1, 2, 3, 4, 5. Mais a ponta, né? 6. Também deu 6. Olhem só, acertamos. Agora, vejam só o desafio que tem aqui. Agora responda a questão. Imagine uma pirâmide de base octogonal. Vamos grifar? Vejam, então a Pro grifou. O que será uma pirâmide de base octogonal? Esta parte aqui lembra que número? O número 8, não é? Olha, como é o polígono da base dessa pirâmide? Se o octogonal lembra o número 8, significa que ele terá 8 lados, certo? E o que pode ser observado na superfície lateral? Em seguida, determine o número de faces, vértices e arestas. E aí, nós não temos essa pirâmide. Eu preciso dela para completar essa tabela? Ou será que essas regras que nós colocamos aqui vai nos ajudar? Não preciso. Olhem só. Qual será o número de lados desse polígono? Como a Pro já deu aqui o spoiler, né? São 8. Agora, o número de faces. Qual que é a regra mesmo? Eu posso dizer que é 8 mais 1. Então, 8 mais 1 são 9. Ele tem 9 faces. E o número de vértices? Não é igual? Olhem aqui. Outra regra que a Pro esqueceu de colocar. Olha, os dois aqui, ó, não são iguais? São iguais. Então, se tem 9 faces, tem também 9 vértices. E o número de arestas, qual que é a regra mesmo? Ele é o dobro do número de lados. Se aqui ele tem 8 lados, quantas arestas ele terá? Qual que é o dobro de 8? 8 mais 8 são 16. Viram que as observações feitas neste quadro nos deu apoio para construirmos este segundo? Aprenderam? Espero que sim. Beijos!